Olá amigos, salve Maria, aqui é o Padre Lúcio Sesquim, seja bem-vindo e bem-vinda a este momento Hora da Bênção. Hoje eu quero te convidar a ter uma riqueza de espiritualidade que talvez você nunca tenha passado. Nós vamos falar sobre a vida de São Charbel e, segundo alguns teólogos, existem dezenas de milhares de milagres atribuídos à intercessão de São Charbel. Mas quem é São Charbel? Embora ele não seja tão conhecido no Ocidente, São Charbel é muito forte no Oriente. A sua devoção, só a título de comparação, nos lembra um pouquinho de São Bento. Como São Bento é tão forte aqui no Ocidente, a gente também lembra de o quanto São Charbel é forte, por exemplo, no Líbano. São Charbel Makhlouf é o símbolo de união, portanto, entre o Ocidente e o Oriente. Ele foi beatificado no dia 5 de dezembro de 1965 e canonizado no dia 9 de outubro de 1977. Ele pertenceu à ordem libanesa maronita e, portanto, era um cristão maronita. Maronita significa aquele cristão católico apostólico romano que tem a espiritualidade de São Marum, um grande monge que entrou na glória do céu em 410. São Charbel nasceu no dia 8 de maio de 1828 em uma aldeia montanhosa maronita, numa altitude com mais ou menos 1.600 metros de altura, que fica numa região conhecida como Vale Santo. Ele era o quinto filho de um casal e o seu nome de batismo era Yosef, que em português se chama José. Sua família era muito modesta e respeitada. O pai era um camponês simples, mas possuía uma fé muito forte. Sua mãe também era muito piedosa, e foi nesse ambiente de simplicidade, piedade e honestidade que o pequeno Yosef crescia. Quando completou seu 3º ano, perdeu o pai, porque foi requisitado pelo exército turco para transporte de material e trabalhos forçados. Ficando órfão de pai, o pequeno Yosef frequentava, na companhia de outras crianças, a escola paroquial da sua aldeia, e as pessoas notavam que ele era muito religioso. Muito pobrezinho, ele também queria oferecer incenso para Nossa Senhora, mas ele não tinha dinheiro para comprar o incenso, então o que ele tinha para oferecer? Era a própria vida, toda a sua vocação, sua piedade e sua fé. Ele tinha uma tendência muito forte à meditação, e às vezes chegava a abandonar os companheiros e se retirava para rezar sozinho numa gruta que inclusive ficou conhecida como a Gruta do Santo. Certo dia, Yosef escutou uma voz interior muito forte que dizia para ele: "Deixa tudo e segue o Cristo para ganhar tudo." Sendo ainda jovem, aos 23 anos, e mesmo tendo um carinho muito grande recebido de sua mãe, também sendo contra a sua vocação o tio paterno, porque o tio precisava dos braços de Yosef para sustentar a família, e uma jovem menina também chamada Miriam, que estava apaixonada, queria casar-se com ele, Yosef renunciou a tudo e preferiu responder ao chamado de Deus, abraçando assim a vida monástica. Em 1851, bem cedo e sem avisar ninguém, nem mesmo a sua mãe, Yosef deixou a sua aldeia e se apresentou no mosteiro de Nossa Senhora da ordem libanesa maronita. Assim, aos 23 anos de idade, o jovem Yosef fez seu 1º ano de noviciado nesse mosteiro, superando todas as provas, e escolheu por nome religioso Charbel, em honra a São Charbel, martirizado no Oriente Médio no ano 121 da nossa era cristã. São Charbel nunca escreveu nada. Aliás, São Charbel era um monge do silêncio. Ele queria sempre estar contemplando o Senhor. Muitas vezes os parentes também visitavam São Charbel no mosteiro para tentar fazer com que ele desistisse dessa vocação, e ele sempre dava a seguinte resposta: "Deus me quer inteiramente para ele." Charbel, já professo, foi enviado a um mosteiro que na época era o Seminário de Teologia da Ordem Libanesa,
E nesse mosteiro, inclusive, ele foi aluno de um santo, São Nimatullah Kassab al-Hardini, na teologia e no caminho da santidade. Terminado o curso de teologia, Charbel foi ordenado sacerdote em 23 de julho de 1859. Recebeu em seguida a ordem de seus superiores para voltar ao mosteiro de São Marum, onde permaneceu em comunidade, ou seja, uma vida simples e comum, antes de se retirar definitivamente para uma vida de eremita. Neste mosteiro, sua vida era dividida entre as orações e o trabalho, ora et labora. Nós lembramos, amigos, que esse é o lema de São Bento, ora et labora, ou seja, reze e trabalhe. E assim também aconteceu com São Charbel. Daí a comparação também e a semelhança entre São Charbel e São Bento, embora eles tenham vivido em tempos diferentes. Agora nós vamos ver o primeiro milagre. Certo dia, o padre Charbel levou sua lâmpada, na época não existia energia elétrica, para a cozinha, a fim de que o servente colocasse azeite na lâmpada. O servente e seu companheiro, que eram adolescentes, queriam zombar do humilde Charbel e encheram a lâmpada com água. Padre Charbel, agradecendo gentilmente o servente, foi para o seu quarto e acendeu a lâmpada e ela permaneceu acesa. Os serventes continuaram observando. Quando viram a luz acesa no quarto do santo, ficaram perturbados e correram para contar o fato ao padre superior. Este padre vai imediatamente ao quarto e verifica que de fato a lâmpada está acesa, mesmo contendo só água. Um destes serventes sobreviveu ao padre Charbel e, quando tinha 60 anos, deu um testemunho do ocorrido em juramento. No dia seguinte, o padre-geral da ordem, avisado deste milagre, autorizou imediatamente o padre Charbel a ocupar no eremitério dos santos Pedro e Paulo, que pertence a um mosteiro, o quarto do padre Eliseu Kassab al-Hardini, irmão de São Nimatullah Kassab al-Hardini, que acabava de morrer. Assim, padre Charbel se tornou eremita no dia 15 de fevereiro de 1875, que era um ano santo. Este eremitério está situado a 1.400 metros de altitude e foi construído no ano 1798, 2 séculos antes da morte de São Charbel. E como é a vida de um eremita? O eremita tem que procurar ser um novo crucificado, um novo Cordeiro da Páscoa na Igreja de Cristo. Assim, os seus dias são divididos entre preces e meditações contínuas. O regulamento permite dormir 5 horas por dia, para passar o resto do tempo rezando, pois, como dizia São Charbel, a prece relaxa os membros mais do que o sono. Às vezes, São Charbel permanecia horas e horas a fio, ajoelhado diante do Santíssimo Sacramento. Seu quarto, também chamado de cela, tinha 6 metros quadrados. Se encontrava nela um colchão de folhas de carvalho, uma lâmpada de azeite, um prato de madeira sobre um banquinho, uma pedra que serve de cadeira, os livros de prece e, particularmente, o livro A Imitação de Jesus Cristo. São Charbel tinha só uma refeição às 2 horas da tarde, que geralmente era composta por comida simples, basicamente legumes verdes ou cozidos, cereais e azeitonas. Nunca comeu carne nem frutas. Esta refeição é sempre entregue pelo convento. Bebeu só água. Padre Charbel dizia: a pobreza favorece a salvação. A frugalidade fortalece a alma. Quero viver nas privações, ignorando os prazeres e as doçuras deste mundo. Quero ser o servidor de Cristo e de meus irmãos. Assim, o eremita Padre Charbel, com vestes muito simples, mas sempre limpas, estava mal alimentado, mas com boa saúde. Exposto sem defesa ao frio e ao calor. Não tinha nenhum conforto e nenhuma ternura humana, mas era, entretanto, o homem mais feliz do mundo. Porque o Senhor se tornou a sua verdade, sua força, sua riqueza, sua alegria e a razão da sua vida. Por isso,
Magro, seu rosto estava sempre radiante. No dia 16 de dezembro de 1898, às 11 horas da manhã, o eremita Padre Charbel celebrava como de costume a Santa Missa na capela do eremitério quando foi atacado de paralisia no momento exato da grande elevação. Então, ele recitou a seguinte oração da liturgia maronita: Ó Pai da verdade, eis o vosso Filho, vítima do vosso agrado. Aceitai-o, pois ele sofreu a morte para minha justificação. Eis aqui o seu sangue derramado sobre a Gólgota para minha salvação. Aceitai minha oferenda. A agonia durou 8 dias, após 23 anos de uma vida de eremita exemplar, e São Charbel morreu no dia 24 de dezembro de 1898, com 70 anos de idade. Foi enterrado com simplicidade, mas podemos dizer que a sua verdadeira vida começou com a morte, já que ali ele entrou no céu. E São Charbel, assim como no Líbano, é invocado em todo o mundo. Após a morte, bem também como durante a vida, Padre Charbel foi considerado um santo. No dia de sua inumação, o superior anotou no diário do mosteiro de São Marum o seguinte: No dia 24 de dezembro de 1898, Padre Charbel, eremita, foi atacado pela paralisia. Recebeu os últimos sacramentos e morreu aos 70 anos de idade. Foi sepultado no cemitério da comunidade, sendo superior o Padre Antônio. Os fatos após a morte me dispensarão de dar maiores detalhes sobre sua vida. Fiel a seus votos de obediência exemplar, sua conduta era mais angélica que humana. O corpo de São Charbel permaneceu intacto depois de sua morte, inclusive transpirava. Este fenômeno de conservação e transpiração do corpo, desafiando as leis da natureza, fascinou os médicos, os homens da ciência e as pessoas mais simples. Em agosto de 1952, um maronita diz que ele mesmo tocou no corpo e parecia um morto-vivo. Seu corpo se conservou e transpirou até o dia de sua beatificação, que se realizou no dia 5 de dezembro de 1965, no encerramento do Concílio Vaticano II. Quando abriram o túmulo de São Charbel, não sentiram nenhum cheiro ruim. Ao contrário, sentiram um odor muito agradável. Abriu-se o túmulo no dia 3 de fevereiro de 1976. Os ossos conservavam uma certa frescura e uma cor rosada, cor de vinho, segundo um testemunho maronita. Oremos. Ó Deus, admirável em vossos santos, vós que inspirastes a São Charbel seguir o caminho da perfeição, lhe concedestes a graça e a força para fazer triunfar na sua vida o heroísmo das virtudes monásticas, a obediência, a castidade e a voluntária pobreza, e manifestastes o poder de sua intercessão por numerosos milagres e graças, concedei-nos a graça que precisamos. Pode agora dizer a sua graça. Imploramos pela intercessão de São Charbel. Vós que sois Deus, com o Filho e o Espírito Santo. Amém.